Oi, meus arrochados, bem-vindos a mais um Papo Mentora. E hoje eu tenho convidados, no plural mesmo, porque hoje a gente tem uma mesa recheada de pessoas que impactam a vida de outras grandes pessoas, principalmente aqui em Recife, em Pernambuco, mas no Brasil também, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a importância das comunidades quando a gente fala sobre carreira. Vem com nós! Aqui, né, vou apresentar para vocês, porque agora eu vou fazer esse momento bem Silvio Santos, apresentando cada um, tá? Nosso querido Pedro, maravilhoso. O Pedro lidera a comunidade RecPai aqui em Recife, e ela é muito voltada para a acessibilidade, além de ser um grande UX designer. Depois ele vai trazer aqui um pouco para vocês também. E com vocês aqui, a nossa querida Laís Pereira, que liderou por muitos anos a comunidade chamada Cloud Girls, que era focada para inserção de mulheres na tecnologia também, mas com foco em cloud. E além de ser uma mulher que lidera em outros espaços também, ela está sempre dando a carinha dela quando se fala de empoderar, principalmente para mulheres pretas e periféricas. E a minha querida Bá, para os íntimos, né? A gente sabe que a Bá já é conhecida no Brasil, né? Representando as mulheres agilistas, uma das maiores comunidades que surgiu dentro da pandemia, onde junta mulheres líderes, gestoras e que empoderam umas às outras. Então, sou muito orgulhosa, também sou mentora lá e super indico se você quiser conhecer também, tá? E hoje o papo vai ser bom. Bora lá? Pedro, me conta aí. Eu queria trazer um pouquinho você, a gente estava nas rodas de mulheres, né? Você vê como você é bem aventurado entre as mulheres. Mas uma das coisas que eu fiquei bem legal quando eu conheci a comunidade, a gente se conheceu ano passado, mas não presencialmente. É a primeira vez que a gente se senta aqui e conversa. Mas porque tu traz uma ideia de inserção de comunidade, de inclusão dentro das periferias, dentro do Ibura, dentro de outros espaços. Eu achei isso muito massa. Quando a gente se conheceu, eu falei, a gente vai fazer alguma coisa junto. Olha aqui, tá vendo? Eu disse que a gente ia fazer. Me conta como surgiu a ideia da comunidade e como você se articulou para fazer ela acontecer. Porque eu acho que falta muitas pessoas entenderem quanto isso pode transformar vidas. A ideia de hoje é a gente falar como comunidades e coletivos transformam nossas vidas, porque eu super incluo nisso. Perfeito. A RecPai, ela surgiu, na verdade, lá em 2022, como um evento que a gente queria falar sobre acessibilidade digital. Trazer pessoas que já trabalhavam na área, pessoas de referências, pessoas de recortes sociais minorizados, para falar essa perspectiva de acessibilidade digital voltado para a área de tecnologia. A partir disso, quando a gente fez esse evento, a gente entendeu que queria continuar esse legado, né? Porque um evento pensado anualmente tinha uma distância muito grande assim, para a gente conseguir manter a efetividade e todo mundo enquanto comunidade ativa. E daí a gente resolveu, de fato, crescer enquanto comunidade, né? Trazer essas pessoas para perto, fazer um esquema de workshop, encontros, né, mais curtos, trazer essa galera mais para perto, para falar sobre acessibilidade digital, que era uma necessidade que dentro da tecnologia a gente sentia falta, que é muito difícil. Ainda sentimos, né, que estamos em pequenas caminhadas, né, quando fala em acessibilidade ainda. Sim, a acessibilidade digital ainda é um pilar, né, dentro da tecnologia pouco explorado, por mais que a gente, todo componente digital hoje, todo ambiente digital precisa ser acessível, né? Sim. Mas aí a gente ainda tem um grande gap sobre isso. E aí a ideia surgiu sua, de outros amigos. Eu sei que já foi premiada e reconhecida como uma ONG assim, que impacta, né? Mesmo que foi um evento, e aí vocês pararam o evento, continuaram se reunindo, como é que ficou? A gente continuou enquanto comunidade mesmo, e daí para trazer novidades para a comunidade, né? Ficar sempre ativo, que o pessoal gosta de novidades, nesse ecossistema de inovação. Recife, né, estamos crescendo nesse aspecto de inovação, né? A gente está sendo considerado um dos pontos mais digitais, assim, do Brasil, né? De fervorosos. A gente tem essa sorte, né? Que Recife tem uma galera muito massa para movimentar comunidades. E daí o RecPai, ele entrou dentro desse berço, assim, né? E a gente começou enquanto comunidade, mas depois a gente quis explorar um pouco mais as nossas possibilidades. E daí foi quando a gente submeteu para editais, para premiações. E daí a gente ganhou a premiação do Ministério da Cidadania, né, de Cultura, do governo federal, enquanto organização que falava e fazia acessibilidade em periferia. E também a gente passou para um edital da Prefeitura do Recife, onde a gente pôde fazer um curso de tecnologia para grupos sociais minorizados.
E daí a gente conseguiu expandir o nosso alcance e, de Porque fato... você foi conhecido, né, localmente, né, a partir do curso, né? Isso. O curso, que virou um produto dentro do Hackparty, chamado Colabtech. A gente fez uma formação de 100 horas aula, dividida em 4 meses, com professoras e pessoas profissionais da área, para letrar essas pessoas... De acessibilidade. Isso, da periferia em acessibilidade voltado para a tecnologia. Aula de programação, aula de design, de dados, com esse olhar de acessibilidade. Beleza, muito massa, Pedro. A gente conversou, né? Uma das coisas que o Pedro trouxe, eu tava falando que na offline aqui, tá, gente? Se envolve por muitas causas. E aí, veja, a gente convive na mesma cidade, né? No mesmo ecossistema, né? Tô falando de Pernambuco, e dificilmente talvez a gente se encontrar para falar sobre essas realidades. Como é importante a ideia da conexão. Acho que é um ponto que fala muito, né? Sobre conectar com pessoas de forma sincera. O exemplo do Pedro é isso, né? Tipo, juntou uma ideia dentro do Ibura, dentro da periferia e fez acontecer. Tá o Pedro falando, me lembrei muito de... Ai, meu Deus, como é o nome? Que veio aqui. A que veio aqui? Sim. Tereza. Gente, eu tenho um problema de memória. Me lembrei muito de Tereza, porque o projeto de Tereza é esse, de levar a tecnologia para desenvolver pessoas em periferia. Então, trazer essas pessoas de periferia para a área de tecnologia, entendeu? Então, eu até ajudei ela na comunidade que ela tinha ali, né? Que ela estava na ONG, na verdade, fazendo isso, né? Desenvolvendo pessoas na área de agilidade, que é o meu core, onde eu tenho conhecimento. Então, ajudei em alguns projetos, que elas estavam inseridas ali dentro de empresas, algumas empresas tinham até adotado algumas frentes ali, e a gente estava fazendo esse desenvolvimento dessas pessoas já na área, assim, sabe? De conseguir até pagar a bolsa, tudo mais. Pessoal, é bem legal, assim. É uma conexão legal futura aí, você ia ter, né? Eu conheço. Conhece, eu acho que eles conhecem, né? Ela já participou de alguns eventos do Hackparty justamente por essa conexão, né? Ela Massa. Ah, nossa, a Tereza é ótima. Cheiro, Tereza, pra você ver aqui novamente, falando sobre ela. Eu falei, inclusive, pensando, né, nos nomes, porque assim, gente, tem muita gente massa, que eu acho que é isso que eu quero trazer muito no Papo Mentora, porque eu já conheço gente que eu admiro. Então, assim, eu preciso que as pessoas também conheçam essas pessoas que eu admiro e que tem conselhos valiosíssimos para trazer para vocês que estão ouvindo. E aí a Tereza, conversando com a Bala, ela disse, não, a Tereza foi um trabalho muito legal, a Tereza é desenvolvedora, é professora, e isso também impacta muito, né, a vida dos alunos, assim, e muita galera transformando carreira, quer empreender, e ela fala muito assim, o que mais a gente tem que olhar, que eu acho que é muito legal, é sei lá, dentro da periferia, porque a tecnologia muda a vida nesse sentido, né? Então, assim, a galera que tá lá na quebrada, né, uma galera de Sampa, né, aqui mesmo na nossa periferia, não conhece o poder da tecnologia. E eu lembro dessa querida aqui, que um dia passou comigo no telefone, quando a gente falou assim, que queria largar a administração e entrar para a tecnologia. O que mudou, amiga, nesses últimos anos? Ai, muita coisa, né, desde 2020? Mudou bastante coisa na minha vida, né? A transição de carreira para a área de tecnologia, realmente ela veio no lugar de trazer um novo olhar, de trazer um novo caminho, de trazer novas possibilidades e me apresentar um universo que eu não conhecia. Totalmente isso. Totalmente, assim, novo para mim e foi muito bacana, né? Porque eu acabei conhecendo a área de tecnologia através do meu marido, que já trabalhava na área, mas eu nunca me imaginei naquele lugar, né? Sim, aquela cadeira. Muitas mulheres não se imaginam. Na realidade, desde que a gente é muito nova, nós somos ali educadas para seguir um outro caminho, escolher áreas voltadas para a questão de humanas e tudo mais. Então, eu nunca me imaginei fazendo o que eu faço hoje, eu nunca me imaginei trabalhando na área de tecnologia. Quando veio a pandemia, e aí eu acabei tendo que sair do lugar que eu trabalhava, porque muitas coisas fecharam e tudo mais. E aí veio na minha cabeça, né? Poxa, tecnologia. Por que não tecnologia? Porque eu não pensei nisso antes. E lembra que tu falava, né? Tua família queria que ela fizesse concurso, gente. Focadíssima, queria que fizesse um concurso que era certeza. Que ela disse, vá pra uma coisa que é certeza. Isso, a minha mãe dizia muito, né? Não, minha filha, você tem que... Minha mãe é funcionária pública, então ela sempre tem que falou, defender o peixe dela, é verdade. Você tem que fazer um concurso, porque você fazendo concurso, você vai ter uma coisa certa pra sua vida. Todo mês, pingando ali. Eu até tentei.
Mas eu não me identifiquei. É uma geração, mas teve um corte. Eu não me identifiquei, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de tecnologia, entendi que a tecnologia é um mundo, porque muitas vezes quando a gente não é da área, a gente não entende. Até fazendo uma analogia... Conhecer, né, mais... Isso, a tecnologia é como se fosse a medicina. Então, quando a gente pensa na medicina, ela tem várias áreas dentro da medicina, existem várias áreas que você pode se especializar. Assim mesmo é a tecnologia. Então, você pode ir ali para o lado do desenvolvimento, você pode ir para o lado de ser um agilista, você pode ser um analista de negócios. Então, assim... Uma UX design, né? Designer. Que design não é só desenhar, tá, gente? Por favor, os mentorados que vai escutar isso aqui, não é só desenho, viu? Tem que estudar. São muitos caminhos, e foi assim que começou a minha transição para a tecnologia, inicialmente estudando, e aí veio o Código Geass na minha vida, né? Uma comunidade que fez toda a diferença e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque veio para revolucionar, e realmente, se eu tô aqui hoje, eu devo a essa comunidade que fez toda a diferença na minha vida, né? E tudo isso de forma voluntária, assim, eu tenho que pagar. Sim, exatamente. Sem pagar, e ao contrário, as outras pessoas que ela impactou, as mulheres que ela impactou no processo, a Bá também, nesse negocinho, ó, é de graça. Eu acho que a grande massa dessa ideia da comunidade é você ser solidário com você desenvolvendo, porque aí a gente tá falando de outras pessoas, e querer junto, né? A Laís Xavier passou por aqui, ela falou assim, gente, a gente tem que abrir portas. Não é porque eu entrei nessa porta que eu vou fechar a porta para outra pessoa. Porque era muito fácil, né? Tipo assim, essa porta tá aqui aberta, não vou ajudar ninguém. Me dá um conselho? Não, mulher, não posso. Não tenho disponibilidade. Mas tem tanta gente que tá querendo dizer assim, vem também. Não é massa? Eu me identifico muito com a sua história, porque eu fiz transição de carreira no período da pandemia. Eu sou da área de ADM também, assim, fiz transição. E foi a comunidade que, tipo, me ajudou nessa transição, né? Então, a comunidade Mulheres Agilistas, eu conheci quando eu estava fazendo a pós-graduação. Então, tipo, foi no primeiro evento delas. E no primeiro evento já chegou um formulário. Você tem interesse em ser voluntário? Eu tenho interesse. Eu sem saber o que era uma comunidade, poxa, não sei o que, não estava atuando em tecnologia. Eu tenho formação, porém eu nunca atuei na área de tecnologia. Ela tem 2 formações, tá, gente? E aí eu falei, meu Deus, eu vou tentar. Aí tentei. Eu tímida. Tá vendo eu falando hoje? Não, é engraçado, quando eu conheci a Bá, eu falei, gente, eu sou tímida, mal falar. Eu falei, até hoje eu não entendo como. Porque eu só conheço ela em palcos. Eu só conheço ela em palco. Eu sou tímida, porém... Lá eu desabrochei, assim, sabe? Eu conheci mulheres fantásticas que me ajudaram nesse processo. E dessa forma, voluntária, assim, colocar R$1. E hoje eu sou tão grata que eu faço o mesmo por outras pessoas que me abordam no LinkedIn, que me abordam no dia a dia, ou que me veem em um evento e diz, posso falar contigo? Vamos conversar, me ajuda? Entendeu? Então, assim, isso. É gratidão. E serenidade demais. Vou passando na frente, ajudando essas pessoas que estão aí me abordando no caminho. Mas é bem legal, assim, é gratificante. É gratificante você ver o resultado, assim, do outro, né? Eu falo que isso tem um sentimento muito para quem é professor, eu falo isso também, que é quando você vê o seu aluno superando o mestre, né? Porque com certeza elas têm muitas outras mentoradas que dizem assim, nossa, né? Tá aqui torcendo. E a pessoa é do Rio Grande do Sul, a pessoa tá em Recife, festejando, você vendo pessoas do Ibura entrando em tecnologia, porque inclusive, né, acho que no último Enem, né, acho que a gente subiu bem mais as inscrições de tecnologia, né, quando fala em formação, e o Nordeste foi uma das regiões que mais se inscreveram em cursos de tecnologia no Brasil. Incrível. Então, assim, eu acho que é muito porque a gente tá falando muito sobre isso, né, para que isso aconteça, para as pessoas entenderem que não existe só apenas aquelas mesmas profissões ou mesmo cenários, né, acho que trazer isso, porque eu falo muito que as pessoas ainda, principalmente a gente que nasceu periférica, não sabe muito bem o que a gente faz. Pedro, já te perguntaram aí, o que tu faz tanto nesse computador? É uma pergunta de praxe, né? É a pergunta de praxe. Assim, tu ganha dinheiro assim mesmo. Minha mãe até hoje fica falando, como é que tu ganha dinheiro assim no computador? Assim, esse discurso assim, que só poucas pessoas têm acesso e trazer isso para dentro da comunidade. Sim, eu acho que a questão da comunidade em si atua muito no imaginário social, né? As pessoas que são de periferia, eu sou de periferia, a gente não se imagina nesse lugar da tecnologia. A gente se constrói e os nossos pais nos constroem, né? Nos sonham em lugares que são comuns a eles.
em que eles vivenciam, em que eles acessaram. E daí esse fator da tecnologia, ele chega para a gente como uma construção de novas possibilidades, né? E a gente é tão encantado por isso, de alguma forma, que a gente quer trazer para toda a comunidade, né? A gente quer trazer mais pessoas para isso, a gente quer compartilhar esse lugar. Que, não falando basicamente só sobre a tecnologia em si, mas sobre a vida particular mesmo de cada pessoa, sobre acesso a um plano de saúde, sabe? Sobre uma estabilidade melhor de vida. Então, É coisa básica, né, amiga? Amiga tá aqui. Não, é uma coisa básica, mas que, assim, falando hoje em dia, que a gente já alcançou algumas coisas. Eu vi da reação dela. Muita coisa para alcançar, é óbvio isso. Sendo que, quando você para pensar, pelo menos na minha realidade, eu trabalhava numa empresa que eu não tinha um plano de saúde, que eu não tinha um vale-refeição. Era só que eu o não tinha uma CLT. participação dos lucros. Então, assim, parece que é uma coisa pequena, mas não é. E Não é. acreditem, muita gente vive essa realidade de não ter ali um plano de saúde que uma empresa está custeando, de não ter um VE, um VA, de não ter participação nos lucros que algumas empresas Estão oferecem, falando aí outras quase não. 60% da população brasileira. Sim. É muita gente. É muita então, gente. assim, quando eu entrei na empresa, na minha primeira oportunidade, dentro da área de tecnologia, que eu vi aquele kit, nossa, Falei, nossa, quase o preço do meu salário. uma Mudança de alegria quando eu vi o ticket, assim, quando eu soube a questão do plano de saúde e falando da minha empresa, não é só para mim, é para o meu marido, para o meu filho, sem com a participação. Então, gente, isso é realmente algo incrível, né? Que a tecnologia ela pode proporcionar, principalmente de pessoas que vêm do mesmo lugar que a gente vem, né? Que em sua maioria não tem acesso a isso. Verdade. E um ponto, a gente passa por empresas, por lugares que você identifica pessoas fantásticas. E a gente para hoje aqui, porque eu já fiz essa reflexão, essa semana eu estava fazendo essa reflexão. Quanto de pessoas que eu conheço, que detêm conhecimento massa, que eu já me vi nesse caminho, né, nesse momento, que poderiam estar nos lugares que a gente está hoje, mas Verdade. por falta de clareza, de oportunidade mesmo, De conhecimento, né? de ter essa interação com pessoas da área, não estão, Não entendeu? Não estão assumindo o lugar mesmo delas ali, sabe? De estarem no salário mais ideal, de estarem com os benefícios mais ideais. Mas eu vivi isso, tá? Eu cheguei no momento que eu disse, meu Deus, não é aqui que eu quero estar. Preciso mudar. E ela sabe disso porque foi esse processo. A gente se conheceu na minha primeira oportunidade de trabalho como agilista. Trainee. Nem existia a posição da empresa. Criaram pra ela. Criaram pra mim. Caraca. porque Eu era fiquei a nossa. coisa mais... Sério, até hoje. Não existe, não foi criado pra bar. E todo mundo assim, olha, ela é muito boa, né? Nossa, na época, mas E assim, foi acreditou. onde eu consegui oportunidades. Trabalhei em São Paulo. Hoje eu estou trabalhando aqui numa empresa da casa, né? Pernambuco. De Pernambuco, do estado, que é a Ferreira Costa, no lab de tecnologia deles, assim, porque eu vi uma necessidade de voltar para o presencial, assim, tá? Eu tô no híbrido agora, porque eu estava muito em casa, muito tempo naquele isolado. Então, Ela diz, amiga, vou sair, quero voltar a ver gente. eu Aí eu- preciso ver gente, eu preciso interagir com pessoas, mas não foi muito isso que proporcionou essa mudança. Mas, poxa, oportunidade dessas pessoas que a gente conhece. Eu tenho amigas próximas que estão sofrendo num lugar, mas que não conseguem ainda, sabe, desvincular aquela mentalidade Sim. que prende elas ali para estarem tentando outras coisas, outros momentos de vidas. Acho que acontece muito, e você também deve lidar muito com essa realidade quando você está ali dentro do trabalho que você realiza na comunidade, é da gente achar que não é capaz, Sim. né? Da gente achar Sim. que aquele lugar não nos pertence. Então, se aquele lugar não me pertence, como é que eu vou imaginar a possibilidade de entrar naquilo? Não vai ter como, sabe? Então, quando a gente tem uma comunidade, tem uma pessoa como você, como eu, como Suzane, subindo no palco, contando a sua história, falando como foi, mostrando que conseguiu, gente, se inspira muita gente. A gente, assim, às vezes não tem nem noção, né? Tem gente que chega Sim. até, às vezes, tô na Accenture, a pessoa, que é a empresa que eu trabalho hoje, Hoje ela trabalha no centro. aí chega alguém, nossa, eu te vi no Cloud News quando você fazia parte quando a comunidade existia, quando você fazia evento, você palestrou, você me inspirou, olha, se eu tô aqui hoje, nossa, é muito gratificante, né? E se você nunca viu a pessoa? Sim, é uma jornada assim que quando a gente para perceber, né? E a gente acaba chegando num lugar que a gente se torna exemplo para outras pessoas, né? Porque
se a gente parar para olhar assim, as pessoas batem muito nisso, de tecnologia está relacionada com grandes polos, né? Isso. A gente tem Grandes centros comerciais, isso. São Paulo, Rio. Recife mesmo aqui também, se concentra muito, né? A gente trouxe um papo sobre isso, né? Pra gente levar pro interior. Porque a gente tem muita gente do interior que não faz ideia do que é trabalhar assim, né? Então, porque tá vinculado eu falo que, né? Eu falei, a gente conversou uma vez com o Pedro ano passado, que eu sou do interior e a galera lá vai estudar para trabalhar no mercado, é estudar para trabalhar no supermercado, no comércio, na prefeitura, né? Todo mundo ali no contratinho da prefeitura. Nunca, ainda mais, né? Como essa daqui, já foi chamada tá em evento, você não conhece, sabe? E você tem também o contato do presencial, né? Tipo, de trabalhar no computador, eles não fazem ideia quem é do interior. Sim. A tecnologia ainda, por mais que seja muito comum pra gente, que se tornou comum. Não é ainda dia a dia, natural. Para muitas pessoas ainda é uma coisa assim muito distante, pessoas que ainda não têm acesso à internet direito, algumas comunidades mais assim afastadas, que não sabem o que é, muitas pessoas ainda que não são letradas digitalmente mesmo. A gente está numa geração, assim, agora, né, as gerações mais novas, elas já nascem imersas na tecnologia, mas eu acredito assim que a gente ainda pegou aquele mesclado, assim, né? Um pouco analógico, algumas coisas ainda analógicas, o crescimento da tecnologia, né? A galera, tem menino hoje que tem celular, sei lá, com 6 anos de idade. Eu vim ter um celular, gente, eu tava no ensino médio. Até hoje eu fico pensando como é possível, mas eu só tive, sério, o meu primeiro computador tava na faculdade, passei ele em 12 vezes sem juros, porque meu professor, eu ia pra Lan House, meu professor olhou pra mim, meu orientador disse assim, olha, fica difícil você fazer a faculdade sem computador, porque, né, é o básico da gente estudar. E eu não tinha, e aí foi no fiado e a amiga passou no cartão. Então, ainda peguei muito tempo, assim. Sim. Aí a gente sabe essas dificuldades que é se construir até chegar aqui onde a gente está agora, né? Uhum. E quando a gente chega nesse lugar, a gente fica se projetando, claro, que a área de tecnologia é sempre movimento, né? O que é que eu posso mais fazer, onde eu posso mais alcançar, a gente não quer parar mais. E esse é o bom da área de tecnologia, porque a gente está sempre em movimento, e esse movimento faz com que a gente traga outras pessoas também, e outras pessoas possam se imaginar através da gente ou das comunidades, porque as comunidades, elas têm esse papel, né? Essa força, assim, de projetar para o coletivo outras pessoas virem com a gente para construir isso, porque a comunidade não existe se não for no coletivo, né? Exato. Tipo, hoje a comunidade Mulheres Agilistas, a gente começou com um propósito, que era empoderar mulheres como liderança, né, ali, grandes empresas, né, de tecnologia ou não tecnologia, independente, porém, estava empoderando essas mulheres. Hoje a gente está já numa outra pegada por conta desse movimento da área de tecnologia que a gente vive, né, principalmente com a chegada de IA. Então, IA veio para transformar nossa área, assim. Tipo, quem estava acomodado foi incomodado ali. Então, assim, a gestão, a liderança foi incomodada também, porque é uma forma diferente. Então, a gente está numa pegada de, tipo, transições de carreira nessa área também, sabe? Tipo, hoje eu sou agilista, mas eu não sei amanhã se eu sou agilista ainda, né? Se eu vou estar vai ter esse nome, né, amiga? Se eu vou estar em outro papel, se eu vou estar, sabe, em outra posição. Porém, é tipo, a gente está numa jornada que a gente vai coletando o quê? Conhecimento. E o conhecimento que a gente adquire, ele não é jogado fora. Não. Né? A gente consegue reaproveitar ele em outras oportunidades que a gente vem aí a desempenhar nessa jornada aí que é longa e né? Pois é, gente, porque, veja, a gente tá falando aqui, todos da casa dos 30 a mais, não sei Pedro, porque tem a cara de jovem. Olha, então eu chutei certo. Eu não sabia, mas nós aqui estamos na fase dos 30, né, amigos? E nossa geração, como o Pedro falou, né, que tem um pouco analógica e tecnológica, também somos a primeira geração a ter esses movimentos, né, de começar a se preocupar com saúde mental, com trabalho digno, bem remunerado, de ter voz, porque o papo que a gente trouxe anunciando com a Fabi falava muito sobre isso. Antigamente a gente estava acostumado a tipos de trabalho, a você não falar, não se expor, não se colocar. Não quero me envolver não, só quero lá fazer o básico, que é, né, administrativo. Botei, paguei as contas, saiu. Hoje, como o Pedro falou, a gente está sempre em movimento. O básico hoje para o mercado de trabalho, às vezes não funciona mais não. E aí as comunidades ajudam muito isso, porque eu fui muito ajudada, né, pela comunidade, por diversos. Então, tudo que tinha evento gratuito, vamos.
Um certificado, vamos participar do sorteio. Veja, porque a gente sabe que o mercado está querendo cada vez mais profissionais capacitados e isso tem investimento. E nem quando você não pode ter, né? As comunidades ajudam isso, você viabilizar esse poder acontecer. Quantos eventos, né, amiga? De graça, tava lá. Vou. Eventos, assim, além dos eventos, as capacitações, né? Porque, por exemplo, quando eu estava ali fazendo a transição para a área de tecnologia, que foi quando eu conheci o Cloud Girls, que foi a comunidade que impactou a minha vida de uma forma surreal, eu tive acesso a uma mentoria de soft skills e de hard skills, onde eu recebi ali um conjunto de cursos da Lura, né? Uma formação, lógica de programação. Veja, como é que você... De graça. 100% de graça. Então, assim, a comunidade me deu a formação. Além da formação, tinha encontro todo final de semana para a gente falar sobre o conteúdo que a gente estudou durante a semana. Grupo de estudo. Grupo de estudo. Além disso, eu tinha uma mentora de soft skills para trabalhar as minhas habilidades, tanto as competências que eu já tinha, que eu carregava na minha bagagem, da área administrativa, da área de gestão, quanto as que eu tinha que ali acrescentar para conseguir entrar no mercado de tecnologia. E essa formação, ela durou vários meses. E veja, é muito investimento, né? Se for... Muito investimento, mas do meu bolso eu não precisei dar R$1. R$1. Então, eu tive acesso a isso e me abriu portas no mercado, né? Também me fortaleceu no sentido da minha imagem, que também... Marca pessoal. A gente não tem, a minha marca pessoal. Exatamente. A gente não tem noção do poder da nossa imagem dentro das redes, dentro do LinkedIn. Então, eu também fui fortalecida nesse lugar. De confiança também, né? De confiança. Tudo isso a comunidade que me ofereceu. Então, é o que a gente falou aqui, né? Já várias vezes. Então, eu tive acesso a tudo isso. Depois, como não replicar? Como não querer abrir essa mesma porta para outras pessoas? Como não querer que outras pessoas estejam ali ocupando esse mesmo lugar que eu estou ocupando? Se eu tive alguém que pegou na minha mão e me ajudou. Então, com certeza... É um ciclo que nos inspira e faz inspirar outras pessoas. Eu acho que é muito legal isso. Acho que a gente entender que o Estado ele não precisa ser responsável por todos os nossos problemas. Ele é muito responsável por muita parte deles. Nesse caos que é o trabalho. E que quem vem da periferia sabe muito bem, né? Educação básica, saúde. Mas... quando a gente faz esse movimento, né, já dizia Paulo Freire, né, quando você revoluciona ali onde você está, você volta querendo revolucionar de novo. Então, isso é muito massa. Então, você voltou e disse, eu quero ensinar agora como é que faz aí, para que outras pessoas, outras né, estejam nesse lugar, outras Laís, outros Pedros. Pedro, um ponto que eu queria trazer da tua história, assim, sobre problemas. Assim, tu acha que teve algum enfrentamento quando tu fala de acessibilidade dentro do Ibura? Assim, teve pessoas que não quiseram apoiar, ou depois agora que todo mundo sabe, todo mundo quer, assim, quer participar. Porque assim, no começo, a gente tem uma ideia para aplicar e as pessoas não dão muita fé, assim, sabe? Falar, trabalho voluntário. É difícil. E é difícil até também a gente colocar, os primeiros eventos que a gente fez, de público mesmo, para alcançar. Porque isso, tipo assim, pessoas quererem participar, interesse. Quando a gente levou para a periferia, nossa ideia era tirar do centro, e aproximar essa tecnologia das pessoas no seu ambiente natural, né? Para facilitar o acesso e tudo mais, imaginando que mais pessoas participariam. A priori, a gente teve dificuldade para acessar essas pessoas por N motivos, disponibilidade de tempo, por achar que aquilo não era para a pessoa, sabe? Não é para mim, ou não é o momento certo. Não é agora. A gente teve que fazer todo esse trabalho mesmo de aculturamento, de conversar, de chegar mais próximo dessas pessoas, entender essas realidades, se a gente precisava oferecer algum tipo de ajuda de custo. Para ela ir pro evento, Isso. Né? Para ajudar. Isso. A Laís trouxe isso, assim, no papo da gente, que às vezes, literalmente, a gente não tem o dinheiro do transporte, né? Para você pegar um ônibus, você não tem o dinheiro para passar um dia. Tipo, vou passar um dia todo no treinamento. Vai almoçar o quê? Né? Vai lanchar o quê? Assim, vai ter, né? A gente vai passar o dia todinho. Lógico que a gente tá falando que tá queimando o quengo, mas necessidades básicas. Sim. Né? Tem pessoas que não fazem isso porque entendem que a educação, esse investimento é muito pesado, né? Não tem realmente nada para ter, assim, para achar que é besteira. Eu acho que o voluntariado tem muito isso, né? Tem pessoas que desanimam, desengajam, exatamente porque começam a perceber que realmente é um trabalho que você tem que estar lá, né? Lá. Imagina você atuar com pessoas do Brasil e que você nem conhece pessoalmente.
E você tem que motivar. A comunidade Mulheres Agilistas é isso. A gente começou na pandemia, então cada um alocada em um lugar do país. Hoje estamos aí, tipo, sou eu aqui da parte do Nordeste. No Norte a gente hoje não tem mais ninguém, mas a gente tinha 3 pessoas e agora é mais Sudeste e Sul, né? Mas assim, é um carinho, a gente tem uma amizade, a gente criou conexões. Você falou de inspiração. Eu tive minhas mentoradas, né? Que a gente tem um programa de mentoria, né? De mentoria lá na comunidade. Eu tive minhas mentoradas até hoje, eu tenho contato pelo telefone. Quando elas estão ali com desafio, elas mandam para mim, olha, tô pensando isso, tô pensando naquilo, o que tu acha? É para sempre, né? Ou seja, é uma conexão que construiu. E melhor que depois, né, que elas assumiram esse empoderamento, né, que estava ali guardadinha, elas começaram a participar dos programas de mentoria como mentoras. Então, assim, a inspiração, entendeu? E isso é bem legal, assim, quando eu ouvi os nominhos, eu fiz, ai, coração tem que... É exatamente o que a gente falou, multiplicar, né? A semente a gente coloca e a gente vai frutificar. Um ponto que a gente fala muito aqui no Papo Mentora, tá? É os momentos conselhos. Apesar que hoje a mesa está cheia, e a gente já trouxe aqui várias reflexões, a importância de comunidades, né? Laís, sem dúvidas, o Pedro também. Mas eu queria, de cada um, conselhos, assim, que vocês pudessem trazer para as pessoas que acham que network é errado, ou tipo aquele falso network, né? Quando network que o povo não sabe fazer, né? Como inserir em comunidades, a importância de comunidades para fazer quem está transitando carreira, quem quer mudar de emprego, ou assim, seja qualquer, tipo assim, qual a importância da comunidade de mudar aí? Eu queria que cada um escutasse, trouxesse conselhos, assim, para as pessoas entenderem como simples trabalho voluntário, né? A gente tá aqui por trabalho voluntário. E chegamos aonde chegamos. Conta, Pedro. Eu acho que é essencial, assim, na jornada de qualquer pessoa, sobretudo na área de tecnologia. Porque é através desses eventos, dessas comunidades que você pode não saber nada, mas aí você se voluntaria e você se junta a uma comunidade, você tem acesso ali a pessoas que já estão na área e você pode puxar para uma conversa, perguntar o que é design, o que é design de produto, o que é que isso faz, o que é agilista, sabe? E tendo interesse sobre aquilo, a pessoa vai te falar N caminhos, N possibilidades, e você, por curiosidade, pode pesquisar, pode ter acesso a essa pessoa novamente para ir aprofundando esses conhecimentos, e pode ter acesso a essas bolsas, a outras áreas, a cursos, né? No meu caso, também tive acesso a bolsas gratuitas, porque a gente sabe que cursos de tecnologia, eventos de tecnologia são caros. Exato. Ainda temos esse bloqueio, né? Quando tá falando aqui de comunidade, porque a Laís trouxe muito, né? Que é a questão do ter o curso 100% de graça, que a gente sabe que ainda é uma área cara. Muito cara. E daí, quando a gente fala sobre isso, o Recpare trabalha dentro desse segmento porque entra na questão de vulnerabilidade socioeconômica, né? Sim. E daí a gente traz esses recortes também de pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, que aí já é mais difícil ainda. É um recorte muito difícil de ser representado na área de tecnologia, mas a gente quer que essas pessoas se observem capazes de ocupar esses espaços e através das comunidades como o Recpare, como o Cloud Girls e afins, a gente consiga, né, trazer essas pessoas para esse ambiente e que elas consigam ver esse lugar um lugar de crescimento mesmo. Eu estou aqui nessa comunidade, existe a Laís, existe a Bá, existe o Pedro, a Suzana, que podem me ajudar, me auxiliar, pegar na minha mão e compartilhar algum conhecimento. Obrigada, Pedro. E aí, Lara? Além de todo esse lado que o Pedro trouxe, de ter a oportunidade a uma capacitação, de acessar uma capacitação, de fazer um network estando com outras pessoas que podem ali, de repente, no futuro, abrir um caminho para uma possível vaga. Algo que eu gosto de frisar muito que acontece nos eventos, que só você indo para poder saber. Tem que sair de casa, gente. Faça um esforço, pelo amor de Deus, minha mentorada, saia de casa. A energia. É impressionante como você sai de um evento de tecnologia da comunidade com outra energia. Você sai com outra garra. Você sai com a vontade de fazer aquilo acontecer. Acreditando em você mais. Isso, você sai acreditando que sim, aquilo é possível acontecer. Então, todo esse movimento que gira em torno de um evento, esse coração que pulsa de diversas pessoas, né?
vários corações que estão ali pulsando, emanando a mesma energia de estudo, de capacitação, de network, de possibilidades de caminho, é realmente algo, assim, surreal. Então, tem esse lado que o Pedro trouxe, que realmente acontece tudo isso, mas eu queria focar aqui num ponto da energia. Não deixe de ir para um evento, porque se você estiver em casa desanimado, desanimada, achando que, nossa, será que isso realmente é para mim? A Será vitamina C, minha será que eu vou filha. conseguir? Já recebi um monte de não, né? Que a primeira Sim. vaga, vocês sabem. Sim. Prepare-se fácil. pro não, tá preparado? Prepare-se pro não. Se escutem aí. Então, depois de receber um monte de não, a gente dá aquela baqueada. Quando a gente vai pro evento, a gente, opa, se levanta, né? E vê que a gente também é capaz. Então, eu queria focar nisso, na energia que você vai receber indo para um evento, se aproximando de uma comunidade, de todo esse universo. Sim. É muito especial. É maravilhoso. Bah. Sobrou o que pra falar? Oxi! Tenho certeza que se espremer sai muito assim, conselho. Como o Pedro e Laís trouxeram, assim, e só reforçando. São conexões são importantes aí para nossa jornada, não só como profissional, como pessoal também. Isso. Entendeu? Hoje eu tenho amigas da comunidade, que vieram da comunidade. Gente, um evento em São Paulo, dia 25, eu tô com o coração no mão que talvez eu não consiga ir. Só assim, Ela pra queria você muito. entender. Gente, patrocínio. Então, assim, vai, porque as pessoas que estão por trás dessa comunidade estão ali, dando sangue, dando suor, para que vocês tenham momentos de interação, momentos de conhecimento, momentos que sejam oportunidades para vocês despertarem ali para uma ideia, despertarem para uma oportunidade nova, né, até de nicho ali, de mercado. A gente tá ali, eu só sei, tipo, era todas as quartas-feiras. Agora a gente mudou um pouquinho a forma, mas a gente tava ali, quando tinha evento, a gente tava no pique. Então, assim, as pessoas estão criando esses momentos para vocês. Aproveitem esse momento, que é um momento criado com muita energia boa, de coração. De pessoas que se preocupam, né? A gente tá aqui se preocupando em ajudar outros, impactar na vida de vocês. Então, é isso, assim. Se deem oportunidade de conhecer as comunidades aí da área que vocês estão se propondo a querer, né, engajar, né, nesses movimentos, que vai ser legal, assim. Eu recebo muito contato, porque eu uso o LinkedIn da comunidade, né? Então, recebo muito contato de pessoas que querem ser staff, mulheres que querem ser staff. Sim, sim. Isso é muito legal, sabe? Me perguntaram recentemente, assim, né? Eu falei, só tem uma amiga que é chefe lá, se você quiser, porque queria ser voluntária. Ela pensou que era trabalhando mesmo. Eu falei, não, você vai empoderar outras pessoas. Aí expliquei um pouquinho a ela como é que era. E, Porque às vezes não fica claro, né? O trabalho, assim, a gente deixa bem claro, assim, que o trabalho da comunidade em Mulheres Agilistas é voluntário, né? A gente não recebe nada por isso, pelo contrário, a gente se estressa, a gente se aperreia, o cabelo cai, mas a gente tá ali com um propósito, sabe? E é o que move a gente, é o propósito da gente, que eu acredito você também, Laís, propósito que movimenta essa rede de comunidades que estão aí na área de tecnologia e nas outras áreas também. outras áreas de Que estão conhecimento. ali com a única ideia de estar apoiando essas pessoas que querem, né, transitar para essas áreas, Ajudar. que querem iniciar nessas áreas, sabe? Então, assim, deem uma oportunidade para vocês conhecerem as comunidades. Olha aí, tá vendo? E um ponto interessante que você trouxe, né? Que eu entendo que quando você fala que a gente não recebe é financeiramente. Financeiramente. A gente tá falando aqui de dinheiro. Assim, tem outras coisas que o dinheiro não compra, que a gente recebe, Sim, né? Era uma Nesses mensagem, né, eventos. Laís, que você Nossa, recebe. Manda o gente, nosso dia. Não porque a gente se esforça, vai pra lá, vai pra cá, corre, ajeita, vai além, assim, do que a gente até poderia muitas vezes, porque a gente também tem a nossa vida pessoal, o nosso trabalho, várias outras Sim. atividades. Mas quando a gente escuta de alguém, poxa, foi muito bacana. É isso que eu ter falo. vindo. É o poder, né? O Sim. poder do exemplo, né? O Pedro Nossa. falou, a questão da inspiração, de inspirar outras pessoas. É muito poderoso. É Por isso eu muito falo bom. assim, se você puder contribuir com o mundo 5%, faça isso, os 5 centavos, faça, não precisa ser muito, né? Tem muitas pessoas que não fazem nada para um mundo melhor. E aí é tão bom estar numa mesa aqui, tem pessoas que fazem, né? Um pouquinho, então é muito bom. Ai, gente, eu queria conversar o dia todo com vocês. Eu acho que esse episódio, eu espero, vai ser o mais favorito, tá? Todo mundo vai comentar aqui,
por deixar a rede favor. social de todo mundo, de todas as comunidades, né? Quando os eventos acontecerem, estarem. Porque use essas pessoas, tá? Tem muitas outras, mas assim, use essas pessoas, como a Bá falou, de conectar, de falar no LinkedIn, de puxar assuntos relevantes, de ajuda. Pedir ajuda faz parte do processo de crescer, principalmente se você for da periferia, se você não teve a oportunidade de chegar lá. Então, é muito bom saber. Agradeço a cada um pela participação. Um cheiro para todos aqui no Papo Mentora. Espero vocês até o próximo Papo Mentora. Um cheiro.